em Gênesis, capítulo 18, versículo de número 14, para uma breve meditação nesta noite. Minha esposa, minha companheira, sempre ao nosso lado, nos dando incentivo para continuar apregoando a boa nova de salvação em toda esta região. Que Deus abençoe, Cristo. Todos encontraram? Está escrito: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Os irmãos assentem, glorificando e enaltecendo o nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão Tião, é uma alegria tê-lo aqui. O Tião, irmãos, há uns 25, 30 anos atrás, ele já evangelizava nesta região. E nós tínhamos uma emissora de rádio, e o Tião pediu para que abrisse um espaço para ele, para que pudesse estar levando a boa nova. E em um determinado dia, alguém ouvindo o programa do Tião, o irmão Tião orando pelo povo de Vazalândia, ele disse assim: Deus, faz um reboliço na vida desse povo. E aquela pessoa que ouviu não entendeu, e veio até mim e disse: o que é reboliço? Eu falei: não sei. É porque aquele moço que está apresentando um programa evangélico lá, está falando lá: Deus, faz um reboliço na vida desse povo. E aí eu vou perguntar ao irmão Tião o que era reboliço. E ele falou: é o agir de Deus. E o tempo passou, e 20 anos depois, o reboliço de Deus chegou na minha vida, e eu fui convertido, e glórias a Deus, porque fomos alcançados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! O reboliço de Deus pode pegar você aqui hoje. Aleluia! É na simplicidade que Deus age. Aleluia! As pessoas se preocupam, Dodge, em diplomas, teologia, mas se não tiver o Espírito Santo presente, nada acontece. Aleluia! E eu louvo a Deus porque na nossa cidade, na nossa região, o Evangelho cresceu, desenvolveu, cruzou fronteiras com homens simples, como o irmão Tião, irmão Verdier, irmão João e tantos outros, que não mediram esforços para que a palavra fosse levada em todos os rincões de Vazalândia. E hoje já não é mais, como que eu diria, as pessoas hoje já se sentem bem em ser evangélico, em servir a Deus. Porque eu me lembro que naquela época as pessoas riam, caçoavam, menosprezavam, meneavam a cabeça quando dizia: vem um crente. As pessoas não gostavam e ficavam tirando sarro. Mas o reboliço de Deus chegou, e Vazalândia está sendo impactada. Aleluia! E aqueles que não davam crédito à palavra de Deus também foram alcançados. E o nosso Deus está operando, está salvando, está abençoando, está libertando, porque, como foi dito na palavra que eu li, haveria alguma coisa difícil para Deus? Aleluia! Aleluia! Irmão divino, não tem nada difícil para Deus. Aquele
coração de pedra que não dava crédito, ele vai ser esmiuçado, porque o reboliço de Deus vai chegar nessa casa. Aleluias. Aleluias. É Deus que age. É Deus que liberta. É Deus que transforma. É Deus que traz à existência as coisas que não existem, só para provar que Ele é Deus e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Aleluia! O reboliço de Deus, hein, irmão Tião? Quem diria? Mas glórias a Deus, porque este reboliço de Deus alcançou esta comunidade, salvou várias pessoas e vai continuar salvando. Aleluia! Haveria alguma coisa difícil para Deus? Irmãos, quantos de nós já passamos por lutas, já passamos por dificuldades, situações que parece que não tem saída, parece que é impossível acontecer, mas ei, eu estou aqui hoje na condição de profeta de Deus para dizer para você: levanta a cabeça, creia, o milagre vai chegar na sua casa. Aleluia. A irmã testificou aqui do poder sobrenatural de Deus. Aleluia. O inimigo até levanta contra as nossas vidas, ele até tenta, mas ele vai cair no nome de Jesus. Aleluia. E o nome de Jesus continua sendo glorificado. O nome de Jesus continua sendo o centro, continua sendo o principal, porque Ele está conosco e Ele nos deu autoridade para, no nome dEle, fazer prodígios e grandes realizações no meio desta nação, deste povo, deste país. Aleluia. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Irmãos, o nosso adversário, ele é sagaz. O nosso adversário, ele quer nos afundar. O nosso adversário, ele quer tirar você da presença de Deus. O nosso adversário quer fazer com que você não tenha ânimo para estar na casa de Deus. Ele é um ser milenar. Ele é um ser que o próprio Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E não tem feito outra coisa a não ser isso, irmão Albino. Ele está matando, roubando e destruindo. Ele é um ser que existe desde o princípio. Mas eu louvo a Deus porque ele está condenado. Deus já disse: o que aguarda ele no final é o lago de fogo e enxofre. Aleluias. Ele já está condenado. Mas nós observamos que ele tem poder. E nós não podemos baixar a cabeça, baixar a guarda. Porque ele tem poder. Ele tem poder de matar, de roubar e destruir. Observe. Satanás, ele é um ser milenar que está na terra. E uma certa feita, no livro de Jó, nos fala, no capítulo 1, que os filhos de Deus estavam reunidos com Deus. E ele, intruso, foi lá também. E Deus pergunta para ele: de onde vem? E ele diz: de passear, de rodear pela terra e passear por ela. Então esse ser que mata, que rouba, que destrói, ele está aqui na terra. Ele é real. Ele é invisível para mim e para você, mas ele é real. Ele existe. E ele está matando, roubando e destruindo. Destruindo o casamento, matando pessoas, destruindo vidas. Interessante, porque ele tem poder de matar, mas nenhum ser humano tem poder de matá-lo. Ele tem poder de destruir, mas nenhum ser humano tem poder de destruir. Ele tem poder de roubar. Ele tem poder de colocar uma enfermidade na pessoa.
Mas nenhum ser humano tem poder para colocar uma enfermidade nele. Aleluia. Glória a Deus. Alguém aqui já viu uma pessoa possessa? Uma pessoa endemoniada? Olha, esse ser ele tem poder para entrar no ser humano e fazer com que essa pessoa seja completamente transtornada. Oh, Deus. E a Bíblia nos mostra que tiveram vários homens usados por Deus, mas nenhum deles tinha poder para fazer com que esse ser não agisse. Por exemplo, Abraão foi o pai da fé, mas Satanás não respeita o nome de Abraão. Elias foi um grande profeta, um profeta que, segundo a palavra dele, no entreveiro que ele teve com o rei Acabe, não choveria, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Todavia, Satanás não respeita o nome de Elias. Eliseu, um grande profeta, realizou coisas extraordinárias para Deus, mas Satanás não respeita o nome de Eliseu. Mas eu louvo a Deus, porque eu conheço um nome que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, sobre a terra, a que não seja Jesus Cristo. É esse nome que Satanás respeita. É esse nome que faz com que o inimigo bata em retirada. Porque, meu irmão, como foi dito na palavra, haveria alguma coisa impossível para Deus? Para o homem sim haveria, mas Deus, na sua infinita misericórdia, mandou Jesus Cristo vir aqui na cruz do Calvário pagar um alto preço para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna com Jesus Cristo. Aleluias! Aleluias! Jesus é poderoso. Jesus é maior. Jesus está do nosso lado. Jesus está contigo, garantindo para você a vitória em todos os setores da sua vida. Aleluias! Aleluias! Esse adversário, se nós observarmos a Bíblia, nós vamos ver que ele é terrível. Ele é terrível, irmão. Ele é ousado e ele tem poder. Não podemos brincar com ele, porque ele tem poder. Observe, a Bíblia vai nos mostrar no livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz: filho, vai lá, fala com o faraó que libera o meu povo para vir me adorar. Moisés diz: mas eu vou no nome de quem? Quando o faraó perguntar, o que eu digo? E Deus disse a ele: fala com o faraó que eu sou, me enviou. Aleluias! É um dos nomes de Deus. Eu sou. Aleluias! E Moisés vai. E quando ele chega diante de faraó, ele diz para faraó: olha, o Deus dos hebreus me mandou aqui, ordenando que você libere esse povo para ir adorar. Aleluias! Faraó olha para Moisés e diz: o Deus dos hebreus? Que Deus é esse? O que ele faz? E os irmãos conhecem a história. Moisés lança o cajado e ele se transforma em uma serpente. Observe, Moisés conhecia Deus, Faraó não conhecia. Mas aí Faraó olha e diz: isso aí é moleza, chama os feiticeiros. Os feiticeiros vieram. E aí Faraó diz para os feiticeiros: olha o que esse rapaz fez aqui, mostra para ele o que o poder das trevas pode fazer também. E a Bíblia diz que os feiticeiros lançam as varas
no chão e elas também são transformadas em serpente. Olha o poder das trevas. Porque Deus transformar qualquer coisa é normal, é natural. Mas o inimigo também teve esse poder. Mas a Bíblia diz que aquela serpente que pertencia a Moisés, ela tragou a serpente feita pelos feiticeiros que representavam o diabo naquela oportunidade. Ela engoliu. E eu imagino, isso não está na Bíblia. Eu imagino que Deus fala com Moisés: olha, filho, fica tranquilo, não preocupa não, porque o adversário ele tem poder, todavia eu tenho todo o poder. Aleluia! O Deus que você serve, ele tem todo o poder. O Deus que nós servimos, ele tem todo o poder. Ele pode fazer transformação acontecer no exato momento que acontece a oração. Aleluia! Ele pode mudar circunstâncias. Ele pode fazer algo grande acontecer no nosso meio. Ele pode trazer um reboliço aqui, mostrando o seu poder, para que você também venha ser impactado por ele. Aleluias! Glórias a Deus. O nosso Deus tem todo o poder. E haveria alguma coisa impossível para ele? É lógico que não. Ele pode, irmão. Ele pode nos curar agora. Ele pode batizar alguém aqui com o Espírito Santo agora. Ele pode libertar alguém que está oprimido pelo adversário agora. Ele pode, porque ele tem todo o poder. Aleluias. Glórias a Deus. Esse versículo, ele nos fala do momento em que Deus estava conversando com Abraão. Deus chamou ele no capítulo 12, lhe fazendo algumas promessas, mandando ele sair do meio da parentela e fosse para um lugar desconhecido, e que ele seria abençoado, e que ele seria pai de uma grande nação santa na face da terra. Aleluia! Ei, deixa eu te dizer, aquilo que está te atrapalhando de crescer na presença de Deus, Deus vai tirar de você. Aquilo que está atormentando, prejudicando, fazendo com que você fique preso, Deus vai tirar do seu meio, porque Ele quer fazer de você uma nação santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro para ir à eternidade. Aleluia! Então Abraão saiu, e ele vai vagueando, e o tempo vai passando, e o menino não vem. E agora a Bíblia diz que ele já estava muito avançado em idade, mas a promessa de Deus estava sobre a vida dele. E agora no capítulo 18, Deus mais uma vez vai falar com ele: Abraão, no ano que vem, por este período, a tua esposa vai ter te dado um filho. Aleluia! A mulher ri, porque ela já estava chegando a 90 anos. Abraão já estava na casa de 100 anos. Então ela ri no coração, impossível, porque na lógica humana parece que tem que ter o tempo. Mas esqueceram que Deus é o dono do tempo. Eu preciso de tempo, mas Deus é o dono do tempo. Então o tempo obedece. Aleluia! As estações o obedecem. Faz de acordo com a vontade dele. Aleluia! Porque não haveria nada impossível para Deus. Meu irmão, se Deus quiser levantar alguém nos 70, 80, 90 anos para fazer algo para o reino dele, ele vai levantar. Aleluias! Mas as pessoas têm esse negócio de limite, tem esse negócio de se limitar. O limite existe para mim, existe para você, mas para Deus não. E Ele pode fazer algo grande acontecer nas nossas vidas. Se estamos debaixo da promessa de Deus, vai acontecer algo extraordinário.
Porque para Deus nada é impossível. E o reboliço de Deus vai chegar na nossa vida no momento oportuno que Ele tem preparado para cada um de nós. Porque a vontade de Deus é perfeita, pastor. É soberana. E ela acontece. Querendo eu ou não, ela vai acontecer na minha vida. Querendo você ou não, o agir de Deus vai chegar na sua vida. Aleluia. Creia você ou não, o agir de Deus vai acontecer na sua vida. Porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Aleluia. 2019 nós estamos. E nós vimos que depois de tudo isso, nasceu então o menino Isaac. Aleluia! Isaac era a alegria de Abraão. Mas agora Deus vai fazer um teste com Abraão, porque nesse caminho ele foi ouvir a mulher e ter um filho fora do casamento, porque ela dizia: impossível, não posso gerar. E quando Abraão tem um filho fora do casamento, agora Deus vai fazer um teste com ele e fala com ele: eu quero o teu filho Isaac em sacrifício. Abraão vai falar: tudo bem, Senhor, eu vou fazer. E ele vai. O limite de Abraão agora era sacrificar aquele menino, porque era um filho da promessa. Mas agora ele não titubeou mais, e ele vai sacrificar aquela criança. E quando ele está preparando para imolar o menino, a voz de Deus brada do alto dizendo: agora não precisa mais, porque eu providenciei o cordeiro. Ali Deus já estava mostrando que viria Jesus Cristo anos mais tarde para resgatar toda uma humanidade. E é por isso, irmãos, que nós devemos estar agradecendo a Jesus Cristo, porque Deus fez o impossível acontecer. Ele fez o impossível aos olhos dos homens, mas no controle dele absoluto, para que nós pudéssemos estar aqui em 2019 louvando e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo. Aleluia! Porque nada é impossível para o meu Deus. Aleluia! Haveria alguma coisa impossível para Deus, igreja? Claro que não. Aleluia! E Jesus, Ele se entregou na cruz, um sacrifício perfeito, verteu seu sangue carmesim, para que eu, pecador, para que você, pecador, para que nós estivéssemos aqui hoje, testificando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é majestoso, que Ele é bondoso, que Ele é eterno. Aleluias. E que Ele pode curar. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer libertar, Ele liberta. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Aleluias. Porque a honra é dEle, a glória é dEle, a majestade é dEle, é tudo dEle, é tudo por Ele, é para Ele. Aleluias. Então, nesta noite, que nós possamos compreender que não há nada impossível para o nosso Deus. E se você veio aqui precisando de uma resposta de Deus para algo que parecia que não tinha saída, deixa eu te dizer, o reboliço de Deus está presente para abençoar a sua vida. Aleluias. Porque Ele diz lá em Marcos 16:16 aos discípulos, quando Ele estava prestes a voltar aos céus: ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluias. E em meu nome farão prodígios e maravilhas. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, se comeres alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. E em meu nome esses prodígios seguirão. Aleluia.
E é no nome desse Jesus Cristo que nós viemos aqui hoje. É no nome dele. É no nome dele que nós estamos agora, dizendo para você que está necessitado de algo extraordinário, que o milagre de Deus vai acontecer, porque ele está aqui neste lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus já se faz presente para responder orações, para tocar em vidas e abençoar almas nesta noite. Aleluia. E nós vamos agora levantar um clamor a Jesus Cristo, para que Ele venha ao nosso encontro, atendendo o anseio, o desejo, a necessidade de cada um de nós que aqui se faz presente nesta noite. Aleluia. Eu convido os irmãos e irmãs que se coloquem de pé. Nós vamos estar orando, o irmão Albino prepara mais um louvor. E nós vamos estar orando no nome de Jesus Cristo. E Ele vai manifestar o seu poder mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estar ministrando a Tua bendita e poderosa palavra neste lugar. Nós apresentamos ao Pai de acordo com a unção do Teu Espírito Santo. E neste momento, ó Senhor, nós queremos Te pedir, manifeste a Tua glória, manifeste o Teu poder, repreenda tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra este templo, contra esta casa. Mostre aqui, Pai, o Teu poder e a Tua glória. Esteja revestido neste momento com um poder sobrenatural. Venha do alto da cabeça à planta dos pés desta moça. Toca nela de uma forma diferente. Vai, ó Pai, libertando. Vai, ó Pai, purificando, santificando. Manifesta a Tua glória aqui, Pai, para que o nome do Teu Filho Jesus Cristo continue sendo magnificado. Glória a Deus. Deus vai mudar a tua situação nesta noite. Deus vai visitar a tua vida de uma forma sobrenatural.